A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu estou vendo aqui um comentário do nosso irmão Tio Babatal, Virginia Ferli. Nome complicado, né? Bem, ele está comentando o seguinte: é complicado porque a CCB que os senhores defendem simplesmente não existe, como já dito. Ou é muita inocência, ou os senhores congregam em outro lugar. Verdade é que o que é pregado nos púlpitos da CCB é que se deve incentivar a pessoa a assistir o batismo. E se Deus o fizer sentir, descer as águas. Não se prega o Evangelho. Atenção, vou repetir, né? Não se prega o Evangelho. Repito novamente, não se prega o Evangelho. Ou, vou acrescentar, né? Entre parênteses, o que é pregado é o Evangelho maldito, que é o Evangelho das boas obras, da firmeza, da fidelidade, do batismo e de pertencer a um sistema religioso que apostatou das suas doutrinas originais. Praticar todas essas coisas para entrar no céu, ou seja, entrar no céu, ser salvo pelos seus próprios esforços, jogando no lixo o sangue derramado na cruz do Calvário. Por isso este é o Evangelho maldito. É esse Evangelho que é pregado na congregação. Viu, meu querido Tio Batatal, Virginia Ferro? Você diz que não se prega o Evangelho na congregação? Não, querido. O que é pregado é o falso Evangelho, descrito em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Bem, mas vamos adiante lendo o seu comentário. Você diz, né, Tio Batatal, não se prega o Evangelho, vive-se de profecias. Vive-se de profecias. Aqui cabe mais um parentezinho para explicar. Profecias e profetadas. Né? O que são as profecias? Verdadeiras, né? São aquelas que são mesmo vinda da parte do Senhor, né? É Deus falando com as almas. Evidentemente que isso nada tem a ver com um pregador. Ele pode ser até adúltero, incrédulo, homossexual, o diabo a quatro. Porque o crente é o objeto do amor de Deus, né? Ele está sentadinho ali, e foi ensinado a ele que Deus fala na boca daquele homem. Né? E ele crê disso, que Deus vai falar com a alma dele na boca daquele homem. Ele elegeu aquela boca ali para falar com a sua necessidade. Evidentemente que Deus vai cumprir a sua promessa, né? Ele não é mentiroso, ele é fiel. Ele vai responder, mas é só isso, ele dá o recado e vai embora. Ele não fica com esse homem, porque esse homem apostatou das suas doutrinas originais, e as suas doutrinas originais, as doutrinas originais da congregação, são bem fundamentadas nas Escrituras. Então, o camarada apostatou do que a Bíblia diz, né? Então, tem as profecias verdadeiras e as profetadas, né? Que são atiradas na cabeça de milhares de pessoas e que, quando se cumpre, o cara vai lá e glorifica, né? Que Deus falou na boca do irmão. Tá? Agora, quando não se cumpre, né? E a grande maioria não se cumpre, ele fica calado e se manca, né? Fica quietinho, né? Porque também se ele for falar, irmão, eu acreditei, não aconteceu nada, viu, irmão? Me dei mal, acreditei e não levei. Ele vai tomar umas cacetadas, perigoso tomar uma surra, né? Então tem as profetadas. Esse negócio de culto místico com profecias atiradas na cabeça de centenas de pessoas, isso não existe na Bíblia. A profecia,
O apóstolo Paulo fala, se houver profeta, né? Profetizem 2 ou 3 e os outros julguem. Os outros julguem. Né? Então a palavra dita por homem, não há ofensa nenhuma em você exercer o seu direito de análise e de crítica. Deus se agrada disso. Que você, inclusive, vá e fale com o pregador, o que você falou não tem nada a ver, Deus não revelou isso, isso aí não está na palavra de Deus, isso é loucura, você entende? E se for verdade, ele entender, ele vai até agradecer, irmão, Deus abençoe, por ter falado comigo, né, irmão? Deus abençoe. Agora, se ele estiver certo, ele vai te mostrar na Bíblia a verdade da palavra de Deus e você vai aprender mais alguma coisa. Mas eles não vão fazer isso não, eles vão dar uma dura em você. Eles vão dizer que você está blasfemando da palavra que Deus deu na boca dele. Entendeu? Então esses homens são muito abusados, né? Não conhecem o ensino da palavra de Deus e então se julga um Deus na congregação. É o ancião Deus da congregação. Entende? E eles provocam mesmo a adoração dos membros da nossa igreja. São todos adoradores de homens. Entendeu? E isso é contra... O Senhor não se agrada disso, não. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Mas vamos voltar lá ao comentário do nosso querido... irmão, tio Batatal, Virgínia Ferli. Eu vou te chamar de irmão Ferli. Tá? Para facilitar o seu nome aí, porque seu nome está muito complicado. Então você diz, né? Por outro lado, se a pessoa vem já batizada... Não, peraí, vamos lá atrás. Não se prega o evangelho, vive-se de profecias, que, na maioria das vezes, nada tem de Deus. Verdade, já comentei, né? São as famosas profetadas. E se a pessoa não é batizada, logo a culpa será de Deus, que não a chamou. É verdade essa sua afirmação, né? Porque o Senhor convida a todos, né? Vinde a mim. E ainda reclama, não quereis vir a mim para terdes vida, né? O tempo todo convidando as pessoas a crer no que ele disse, acreditarem no seu sacrifício, seguirem-no em suas vidas. Então não é essa, ele está chamando o tempo todo. Né? Então Deus nos chamou. É uma conversa fiada, né? Por outro lado, se a pessoa vem já batizada, aqui é o ponto que eu quero aproveitar, né? Porque como o título diz, né? O vídeo é feito com o objetivo de mostrar que na congregação, né, o batismo é salvífico, né? Aqui chegamos no ponto do seu comentário que eu quero desenvolver também mais adiante. Por outro lado, se a pessoa já vem batizada de outra denominação, logo se induz, né, a pessoa a se rebatizar, porque senão não faz parte dos escolhidos. Quando você se induz, né, é a famosa manipulação mental, por meio de linguagem subliminar, pregada pelo ministro no meio da mensagem. Né? Como normalmente o culto é de muita emoção, né? Essas mensagens subliminares colam no subconsciente do sujeito. E logo ele está pensando e agindo como é que esses camaradas querem. Porque a Bíblia, evidentemente, foi retirada do seio da igreja, do centro da atenção da igreja. O que a Bíblia diz ficou para trás há muito tempo. Vamos lá. E pior ainda é quando algum membro diz assim, e logo se induz a pessoa a se rebatizar, porque senão não faz parte dos escolhidos. É o caso lá do ensinamento de 1961, né? Entendeu? Só sejam considerados nossos irmãos que se batizam entre nós. Então é isso aí, né? É lá a doutrina de 1961, a falsa pregação, mentirosa, né? Porque diz que
o que cremos desde o princípio, no princípio não era assim, né? Começa pela fórmula batismal, que não era em nome de Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, era o que o Senhor Jesus ensinou. Ponto. PT, saudação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sem complicação, né? E também batizamos pessoas de outras denominações. Tem ensinamento, eu vou procurar aí nas listas secretas de ensinamento. Ensinamento que também, se a pessoa deve se aceitar o batismo de outras denominações. Tem lá na lista de ensinamentos, eu vou achar, tá? Então, depois fala, e pior ainda é quando algum membro se apaixona por algum mundano ou irmão de outra denominação, logo se diz que se casar comigo tem que se batizar na CCB. Ou seja, não importa se você reconhece Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida. O importante é batizar. Entendeu? O cara precisa ser batizado. Senão a serva de Deus vai ter sérios problemas, né? Até com o ministério, se ela resolver, né, casar com uma pessoa de outra denominação evangélica, né? Por exemplo, se ela é organista, ela não pode mais exercer o dom dela de tocar o órgão, né, dentro da igreja. Não é isso? É verdade. Por quê? Porque o importante é batizar. O batismo é o batismo que salva, é um batismo exclusivo da congregação. E aí ele comenta, né, lamentando, né, infelizmente, irmão Basimar, o exclusivismo é real. Mas, como eu já disse em outro posto, o irmão estará sempre certo. Basimar, ele é muito ferrado nas suas crenças, né? Muito ferrado, é uma coisa pavorosa. Muito bem. Parabéns, viu, irmão Ferne? Gostei do seu comentário. Você mostrou uma porção de coisas que eu ainda não comentei, mas você trouxe a luz, né? Essas coisas da nossa cultura. Então tá bom, né, meus queridos irmãos? Vocês estão vendo meus vídeos, né? Estão vendo que eu estou falando a verdade, mostrando, né, quais são as nossas verdadeiras doutrinas, né, que são essas aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Os caras agora perverteram o primeiro ponto, o segundo ponto, e perverteram o quinto ponto, né, que fala sobre a fé, né? A regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo. De fato é isso, né? Regeneração e novo nascimento acontece simultâneo, né? No mesmo momento que a pessoa crê de fato, né? Como diz lá no versículo 12, né? Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é a regeneração. Regeneração que é gerar de novo, né? E lá mesmo explica isso, né? O sentido da palavra regeneração. Porque eles não foram gerados, nasceram de Deus, não pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas de Deus. E como é que acontece essa regeneração? Por que é novamente gerado? Porque há a habitação do Espírito Santo na vida do crente, né? Como diz lá em 2 Coríntios 5,17, que os que estão em Jesus Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então essa nova natureza do crente, né? A nova natureza veio exatamente da presença do Espírito na vida do crente. Ele habita em nós, né? Então a vida do crente é transformada pelo poder de Deus. E eles perverteram, eles fizeram uma diferença, né? E eu não sabia, né, no Inário número 5, né, que a regeneração e o novo, né, o novo nascimento
Aqui fizeram duas coisas, então. Regeneração é uma coisa, novo nascimento é outra. Então, agora, binário número 5, a doutrina está dizendo que a salvação acontece em duas etapas, né? Uma delas é, como um irmãozinho foi perguntar aí, o irmão foi perguntar aí a um dos nossos anciãos, né? Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, ó. Espera aí que eu já acho o nome dele. Diego Rodrigues, tá? O irmão Diego Rodrigues, ele pegou lá o histórico, lá do testemunho do irmão Francisco, para perguntar para o ancião: irmão, o irmão ensina que o batismo salva, né? Salva, e os irmãos estão pregando que o batismo salva. E aqui diz que o irmão Francisco era salvo já há 12 anos antes do seu batismo por imersão. A irmã Bereta, a irmã Rosina, também era salva 12 anos antes, no mínimo, né? Porque não fala quando ela batizou, antes do seu batismo por imersão. O irmão Giuseppe Bereta era salvo 5 anos, confesso, salvo 5 anos antes do batismo. Como é que é isso? Que vocês dizem que o batismo salva. Aí o ancião explicou, né? O batismo salva do pecado. Então essa é a etapa 1. Né? Só que o pecado, já eles têm uma ideia deformada do que é pecado. O Novo Testamento ensina que pecado, a palavra pecado é hamartia. Ensina que pecado é erro e erro é pecado. Tudo erro é pecado. Fazer uma conta dentro do ensino do Novo Testamento, fazer uma conta 2 mais 2 é igual a 3, você errou na sua conta matemática, não é verdade? A Bíblia trata isso como pecado. Você errou, você pecou. Você está dirigindo, você entra na contramão, porque não viu a placa avisando que é contramão, você errou, né? A Bíblia trata isso como pecado, entendeu? Qual é a diferença que o Novo Testamento faz, então, entre erro e pecado? É que tem coisas que não ofendem a Deus. Uma conta matemática que você errou, evidentemente não ofende a Deus. O erro que nós devemos considerar é aquele que ofende a Deus, né? Mas eles fizeram uma diferença que não existe, né? Então esse ancião que falou para o nosso irmão Diego Rodrigues, né? Francisco batizou, ele foi salvo do pecado, né? E ele também acredita, né? Que ele batizou, ele foi salvo do pecado. Mas a alma dele ainda não está salva. Ele foi salvo do pecado, mas continua se masturbando, continua olhando para as mulheres com desejos sexuais. E se ele não tiver do lado da cama dele uma mulher desejável e disponível, aí a coisa fica grave, né? Aí é que ele fica complicado mesmo, entendeu? Ele falseia ele deixa de responder o que ele acha inconveniente, que vai comprometê-lo. Ele deixa de responder e dessa maneira está mentindo também, né? Quando olha para uma mulher, ele está adulterando, né? Então, o homem é pecador na sua essência, né? Paulo mesmo fala: miserável homem que eu sou, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu pratico. Tiago, né, vocês são adoradores do São Tiago. Tiago diz, né, que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Então o pecado é inerente ao ser humano. E por isso, por Deus saber que o homem não pode salvar-se a si mesmo, é que ele encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. E ele mesmo veio e fez a obra. Pagou na cruz do Calvário o preço das nossas culpas, né? E oferece a vida eterna a todos que creem. Então aí os versos, né, que mostram isso, que o Senhor está dizendo: quem crê em mim tem a vida eterna. Acabou a conversa. Não tem o que discutir porque Ele é Deus, né? Deus falou, está falado. Então vocês estão vendo que eu estou mostrando, né? Quais são as nossas verdadeiras doutrinas, que são estas aqui, que estão no final do nosso cenário. Até o de número 4, viu? Porque o de número 5, os camaradas já fizeram dessas doutrinas uma grande esculhambação. E estou mostrando também o que a Bíblia diz, né, a respeito delas.
Então divulgue os meus vídeos no Facebook, no Instagram, no Twitter, lá nas comunidades do Google+. Compartilhe. Porque se nesse esforço, né, alcançarmos a salvação de uma alma, haverá festa no céu. Os anjos vão glorificar o nome de Deus com hinos de louvor. E nós seremos grandemente abençoados. Então fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. E um beijo em vossos corações.